em sua casa, por poder ouvir a sua voz. Agradecer a Deus também pela vida dos meus pastores, que me confiou essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30, quem encontrou, diga amém. Aleluia. Está escrito assim: e sucedeu quando Davi e seus homens haviam chegado a Ziclag no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul e Ziclag, e ferido a Ziclag e a queimaram com fogo. E haviam levado cativas mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande, nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram o seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou. Repita comigo assim: ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Versículo 7. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-los? E ele respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperará tudo. Para encerrar, repita comigo assim: pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperará tudo. Podem ficar à vontade para adorar ao Senhor. O texto sagrado que nós acabamos de ler vai narrar um momento em que Davi ele chega à sua cidade, a cidade está destruída, conforme nós lemos. Só que para nós entendermos o que aconteceu no capítulo 30, nós temos que voltar a alguns capítulos anteriores. Porque nós sabemos que nada acontece na vida de um servo de Deus sem propósito. Há um propósito para todas as coisas. Olhando para essa história, olhando para essa palavra, nós conseguimos nos entristecer juntamente com Davi quando nós vemos a maneira que a história acontece. Olha só, a história vai começar dizendo que Davi ele chega com os seus homens da cidade em que ele estava habitando. E chegando na cidade, ele é surpreendido com a cidade inteira queimada e a sua família não estava mais lá. Nem as suas esposas, nem os seus filhos e nem também os familiares dos seus soldados, dos homens que estavam com ele. Só que analisando essa palavra, eu comecei a fazer alguns questionamentos e me veio uma primeira pergunta: aonde estava Davi quando os amalequitas saquearam a sua cidade? Aonde estava Davi quando os amalequitas levaram as suas esposas? Aonde estava Davi quando os amalequitas levaram os seus filhos como cativos? Veja bem, no capítulo 27 de 1 Samuel, vai dizer assim, no capítulo 27, versículo 1: e Davi disse consigo em seu coração: não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Quando Davi ele faz essa declaração no seu interior, ele estava vivendo um momento de muita angústia. Ele estava saturado das perseguições de Saul. Ele estava saturado das tentativas de assassinato que ele já havia sofrido de Saul. Ele agora está com medo. E ele diz assim: olha, não há nada
me ouve diz amém. Eu vou começar a chamar pelo nome que estiver conversando, tá, irmão? E foi o pastor que me deu essa liberdade, né, pastor? Amém. A palavra do Senhor vai dizer então que Davi agora, ele está vivendo um momento de instabilidade. Porque agora ele esquece da promessa que Deus havia feito. E olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 20, o próprio Saul declarando a Davi, dizendo: eu bem sei que tu serás rei, e Deus restabelecerá o reino de Israel pelas tuas mãos. Davi agora estava temendo ou duvidando de algo que até o seu inimigo sabia que aconteceria. E já havia declarado sobre ele: Davi, não tem para onde correr, você é rei em Israel. Deus já te separou para esse ofício, você já foi escolhido para isso. Irmão, se tem uma coisa que é muito perigosa, é um crente descrente das promessas de Deus. Sabe por quê? Um crente descrente das promessas, ele vai a lugares que Deus não quer que ele vá. Um crente descrente das promessas, ele começa a tomar atitudes que Deus não quer que ele tome. Ele começa a tomar algumas decisões que não é da vontade de Deus. Um crente, quando ele começa a duvidar das promessas, ele começa a tirar os seus olhos do Senhor. E quando ele tira os seus olhos de Deus, ele não consegue seguir em uma direção correta. Ele não consegue fazer aquilo que agrada a Deus. A palavra do Senhor diz então que Davi ele não consulta o Senhor. Como certa vez Isaac fez: Senhor, e aí, o Senhor quer que eu vá para onde? E Deus disse para Isaac: não desça para o Egito, fique em Gerar. E Gerar era a terra de quem? Dos filisteus. Mas Davi agora ele decide procurar escape aonde? Na terra dos filisteus. Talvez se inspirando em Isaac. Só que o que é para o outro nem sempre cabe para você. O que é para o outro nem sempre cabe para você. Sabe por que nós pecamos? Nós pecamos quando nós não consultamos ao Senhor. Para que eu vou consultar o Senhor se com o pastor Getúlio deu certo? Para que eu vou consultar o Senhor se com o presbítero dele deu certo? E Deus está dizendo: há tempo que eu ordeno você habitar nos reinos dos filisteus, que lá eu te honro. Mas sai daquele que entra numa terra que eu não ordenei, que vai por um caminho que eu não permiti. Meu Deus, é forte. A palavra do Senhor diz então que ele vai para Gerar. Ele vai até Aques, rei dos filisteus. Chegando lá, ele faz uma proposta para servir a quem? Ao rei dos filisteus. Os filisteus eram inimigo número 1 de Israel. Automaticamente inimigo número 1 de Davi. E Davi já havia sido ungido por Deus para ser o quê? Rei de Israel. Embora ele ainda não fosse perante os céus, ele já era. O problema é que a gente só leva a sério quando a aprovação vem dos homens. Quando vem de Deus, parece que a gente não leva muito a sério. Ah, mas quem foi que falou? Foi Deus. Mas até hoje eu não recebi uma profecia do pastor. Ah, mas quem foi que falou? Foi Deus. Mas até hoje a unção não caiu sobre a minha cabeça. Mas a unção que Deus derrama, ela não é revogada por ninguém. Ela não é revogada por pastor, nem por bispo, nem por apóstolo, nem por obreiro, nem por homem nenhum na terra. Pelo contrário, a unção, quando é derramada por Deus, é confirmada pelos homens, mas jamais revogada por eles. Coisa triste é um crente que desacredita nas promessas. É forte, Deus. Sabe por que nós não estamos vivendo nem metade daquilo que Deus nos prometeu? Porque o nosso inimigo, ele sabe que vai acontecer, mas nós estamos duvidando. O diabo, ele tem tanta certeza, e é por isso que ele tenta todos os dias para que você desista. Porque ele tem mais certeza do que nós, na maioria das vezes. Ele sabe exatamente o que Deus vai fazer. Davi, então, ele chega para o seu inimigo. Ele diz: olha, agora eu estou à sua disposição. E eu quero servir aqui contigo. Agora eu quero uma cidade para morar, porque o teu servo não é digno de morar aqui no palácio. Não. Eu quero uma cidade para levar os meus homens, a minha família, porque a palavra do Senhor vai dizer que Davi estava acompanhado por 600 homens.
construir, levantar as suas tendas e viver lá. Ziclague. Pertence a vocês agora. Só que agora, Davi, ele não está. Essa semana eu estava comentando com a pastora sobre lutar com as armas erradas. Mas sabe o que eu descobri através dessa palavra? Pior do que usar as armas erradas é estar no exército errado. Pior do que usar as armas erradas, não o microfone, deixa eu ajeitar. Pior do que usar as armas erradas é lutar por uma causa que não lhe pertence. É lutar junto a um povo cujos costumes, a cultura, a maneira de falar, de pensar é diferente da sua. É lutar com um povo cujos ideais são diferentes dos seus. E o que tem de crente desesperado, porque não crê mais nas promessas e está começando a lutar junto com o inimigo. E Davi disse: olha, eu me disponibilizo a lutar contigo. Só que eu aprendo nessa palavra também algo muito importante. Por mais que você tente se infiltrar no meio dos filisteus, você nunca vai conseguir ser um filisteu. Meu Deus, olha aí, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer então que Davi ele começa a morar ali naquela cidade, mas ele se levantava com os guerreiros, com o seu exército, e ele começava a saquear algumas cidades. E ele saqueava justamente os amalequitas, jesuítas, ou seja, nações que Deus já havia ordenado a Israel para destruir totalmente. Tem uma vista aqui para me ajudar, eu vou desligar. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que Davi ele extermina essas cidades, saqueia essas cidades, mata homens, mulheres, crianças, leva os cavalos, os camelos para o seu sustento. Mas quando ele volta ao rei Aques, e o rei pergunta: por onde você foi? A quem você estava destruindo? Davi mentia e dizia: eu estava destruindo o reino do sul. Eu estava saqueando Judá. E a que povo Davi pertencia? Mas quem era que Davi estava destruindo? Era o seu povo? Não, eram os seus inimigos. E dentro dessa palavra, enquanto eu estudava, enquanto eu lia, o Senhor começou a falar no meu coração: não adianta nada você estar lutando certo no lugar errado. Não adianta nada você estar exterminando o inimigo certo, mas no lugar errado, sem a minha ordenância, sem o meu procedimento, sem a minha ordem. Era para ser exterminados, mas não à base de mentira e de engano. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Existem algumas cargas que têm que cair. Porque quem é guerreiro do céu deve se declarar como guerreiro do céu. Que negócio é esse, Davi? Está destruindo os inimigos, mas a tua vestimenta é de filisteu, a tua habitação é no meio dos filisteus. Deus está dizendo hoje: se é para lutar em prol do céu, vem para o exército do céu, se veste como o céu, anda como o céu, fala como o céu. E quando Aques ouvia essa declaração de Davi, ele dizia assim: rapaz, o teu povo te odeia. Você vai ser o meu servo para sempre. Só que Deus lá do céu está olhando e dizendo: ele não é servo de Deus pagão, ele é servo do Deus Altíssimo. Ele não é um simples rei, ele não é um simples soldado, ele é rei. Ele não é um simples guerreiro, ele é rei. E não é qualquer rei, não. Ele é descendente do meu filho. Ele tomará um trono que será perpétuo. O trono que eu tenho reservado para Davi não é limitado à mente humana, ele está ligado no céu. E é por isso que ninguém é capaz de abolir ou destruir a promessa. Só que eu observo aqui algo muito interessante. A palavra do Senhor vai dizer
Davi, ele permanece com os filisteus 1 ano e 4 meses. Pois grande Deus, a glória. 1 ano e 4 meses fora da vontade de Deus. E enquanto eu estava aqui, o Senhor me dava um tema para a mensagem de hoje. E o tema é voltando ao centro da vontade de Deus. Eita, glória! Aleluia! Chega de tomar decisões conforme o teu ver. Começa, deixa ser orientado, direcionado por Deus. Se deixa ser direcionado por Deus. Alamando que mandará sai. Fala, o Senhor vai dizer então que Ele está lá, vivendo longe do propósito. Incrédulo a respeito da promessa, lutando em prol de uma causa que não era dele, num exército que não pertencia a ele, e em uma terra que Deus não tinha propósito com ele. 1 ano e 4 meses fora da vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que os filisteus eles se levantam para guerrear contra Israel. E essa seria uma guerra decisiva, porque justamente nessa guerra Saul morreria e Davi assumiria então o trono que Deus havia lhe prometido. Aleluia, Deus! Só que enquanto Deus estava preparando o momento certo para que Davi pudesse suceder a Saul, ao invés de Davi estar onde Deus queria que ele estivesse, Davi estava justamente no inimigo. O rei Aques então convoca todo o seu exército e ele chama inclusive Davi. Isso no capítulo 28. E a palavra do Senhor vai dizer que ele disse: Davi, olha, nós vamos guerrear contra Israel, teu povo. Teu povo. Nós vamos guerrear contra eles e eu faço questão que você venha comigo, porque você será o meu braço direito nessa guerra, o responsável pela minha própria vida, o meu guarda particular. A guarnição que vai estar protegendo o rei é você que vai liderar. Aí o que Davi diz? Estou dentro. Coloca o teu servo nessa guerra e tu verás o que ele é capaz de fazer. Aí nós olhamos e dizemos: Davi, agora tu é do contra, rapaz. Agora você está se colocando à disposição para lutar contra o povo de Deus. Cadê o Davi que matou Golias? Cadê o Davi que exterminava os filisteus? Cadê o Davi que era contra tudo aquilo que fosse contra a vontade de Deus? Eu irei e tu verás, ó rei, do que eu sou capaz. Eles se levantam e se organizam para a guerra. Quando eles estão se organizando ali, os príncipes dos filisteus olham assim e dizem: quem é? O que esses hebreus estão fazendo aqui? O que esses? Mas ele não estava no meio dos filisteus? Ele não estava morando com os filisteus? Lutando com os filisteus? Mas continuava sendo hebreu. O que esses hebreus estão fazendo aqui? O rei se levanta e diz: vocês sabem que esse tempo todo que ele esteve aqui conosco, ele tem sido fiel. Ele vai estar comigo na guerra. Aí os príncipes dos filisteus dizem assim: você se esqueceu quem é Davi? Quando ele entrar na guerra, quando ele ver o exército do seu povo, ele vai mudar de lado. Sabe por quê? Esse aí é aquele que as multidões aclamavam enquanto as mulheres diziam: Saúl matou milhares. A multidão gritava do outro lado: mais Davi, a 10 milhares feriu. Eles estavam dizendo: rapaz, é perigo para nós. Com Davi eu não entro na guerra. Manda Davi voltar para a cidade dele. Manda Davi voltar para o povo dele. Conosco ele não vai.
as guerras que queremos. Nós não lutamos por aquilo que queremos. O nosso comandante é Jesus. Não adianta tentar entrar em uma guerra que não pertence ao reino. Não adianta tentar se vestir com uma armadura que não é do céu. Volta para casa, Davi. É forte, olha aí. Ele chama Davi e diz: rapaz, eu queria muito que você viesse comigo. Sabe por quê, Davi? Eu te tenho como um anjo de Deus. Ó. Mal sabia ele quem era Davi. Mal sabia ele quem Davi estava destruindo por trás. Porque a palavra do Senhor diz que ele saqueava e matava os amalequitas. Ele matava todos, para que ninguém viesse a Gate e dissesse a Ax quem Davi estava ferindo. Era estrategista. Volta para a tua casa, Davi. Nessa guerra você não vai poder entrar junto. E ele retorna. E quando ele retorna para a sua cidade, o que ele encontra? A sua cidade destruída. As suas esposas não estavam mais em casa. Os seus filhos não estavam nos portões esperando o seu retorno. A cidade só havia fogo e cinza. E sabe o que o Senhor começava a ministrar no meu coração? Enquanto você tem lutado em uma guerra que não lhe pertence, por uma causa que não é sua, tem amalequita entrando na tua casa, tem amalequita entrando na tua família, tem amalequita destruindo os seus filhos. Sabe o que Deus está dizendo hoje? É tempo de voltar ao centro da vontade de Deus. Haverá livramento para cada daqueles que se permanecerem fiéis a Deus e a sua palavra. Aleluia, Deus. Davi chega e está tudo destruído. A palavra do Senhor vai dizer que ele chora juntamente com aqueles homens até que acabaram as suas forças. Ele não havia mais força não tinha mais força para chorar. A palavra do Senhor diz então que aqueles homens eles se revoltam contra Davi e trama apedrejá-lo. Só que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 6: então Davi se fortaleceu em Deus. Aleluia, Deus. Então Davi se fortaleceu em Deus. A pergunta de Deus para nós essa noite é: em quem nós temos nos fortalecido? Nós temos buscado força onde? Com quem? Em quem nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança? A palavra do Senhor vai dizer então que Davi ele se fortalece no Senhor. E ele chama o sacerdote para consultar na hora de descer para a terra dos filisteus, ele não consultou. Na hora de entrar no exército de Ax para lutar contra o povo de Deus, contra o seu próprio povo, ele não consultou o Senhor. Mas existe um momento na vida do crente que, independente dele crer na promessa ou não, independente dele ter fé ou não, independente dele ter força ou não, o Senhor sabe exatamente que ele vai voltar. Quando que volta? Quando não tem mais lágrimas para chorar, quando não tem mais força para se levantar, quando não tem mais força para lutar por aquilo que ele quer, com a sua força, com a sua vontade, com a sua disposição. Ei, quando faltam-lhe as forças, quando falta-lhe a disposição, aí ele se volta. Sabe o que eu acho mais lindo? É que independente de onde Davi estava, se estava em Israel, se estava entre os filisteus,
Deus ouvia. A palavra do Senhor vai dizer que Saul estava em Israel, mas o Senhor não lhe falou nada. Por nenhum profeta, por nenhum adivinho, não falou de forma alguma quando Deus lhe perguntou acerca da guerra. Mas quando Davi, no meio dos filisteus, disse: eu vou consultar o Senhor, Deus se manifestou e disse: vai que dá tempo, e tu restaurarás tudo. Corre que dá tempo, Davi. Sabe o que o Senhor está dizendo? Corre que dá tempo. Olha para cá, igreja. Sabe o que o Senhor está dizendo? Corre que dá tempo. É o Senhor dizendo para Davi: levaram, mas não mataram. Levaram, mas não venderam ainda para o Egito. Levaram, mas não destruíram. É o Senhor dizendo: corre que a tua mulher ainda está viva, Davi. Corre que os teus filhos ainda não são escravos. E deixa eu te dizer uma coisa: você vai alcançar e recuperar tudo. A palavra de Deus hoje para a nossa vida é voltando de volta ao centro da vontade. Andaramando que mandaraçai. Tem filisteu que até quer ser bonzinho. Tem filisteu que quer ser teu amigo. Tem filisteu que quer andar contigo. Há que queria a amizade de Davi porque ele sabia o guerreiro que Davi era. Só que eu tenho algo de Deus para dizer para a tua vida. A tua vida é inegociável para Deus. Pode vir Aques, pode vir os filisteus, pode vir os egípcios, pode vir o inferno inteiro, mas Deus está dizendo: essa causa aí ele não toma, porque ele já tem um exército, ele já tem um comandante, ele já tem um nome, ele já tem uma promessa. Já tem uma promessa de Deus liberada para a tua vida. Davi retardou esta promessa por 1 ano e 4 meses. Mas a pergunta de Deus para nós nessa noite: até quando nós vamos atrasar a promessa de Deus na nossa vida? Para Davi foi 1 ano e 4 meses perdido entre os filisteus. Mas tem gente que tem 10 anos, 11 anos, 6 anos, 20 anos. Aí está dizendo: Deus se esqueceu de mim. Deus está dizendo: você desceu para uma terra que não lhe pertence. Você começou a lutar por ideais que não lhe pertencem. Você começou a abraçar propósitos que não lhe pertencem. Deus está dizendo nessa noite: você deixou de me consultar acerca de algumas decisões. Começa a me consultar, começa a falar comigo. E Deus está dizendo assim: o tempo de Davi entre os filisteus não fez com que Deus mudasse de ideia. Deus, ele não muda de ideia. Se Deus disse que é teu, é teu. Se Deus disse que não vai ter divórcio, não vai ter divórcio. Se Deus disse que não é para a morte, não será para a morte. Irmão, mas eu não tenho força mais para buscar. Mas eu não tenho mais força para orar. Deus está dizendo: eu estou te trazendo para o centro da minha vontade hoje. E te revelando o caminho do teu retorno. Mas uma coisa é certa: a promessa não é anulada, não é revogada. Porque quem fez não foi o homem, quem fez foi o teu Deus. Mas às vezes nós fazemos exatamente como Davi. Davi disse assim: se eu ficar, certamente eu morrerei. Sem sombra de dúvida, eu morrerei. E Deus olhando assim: Davi, quem te livrou da flechada? Quem te livrou da lança, meu filho? Quem foi que usou Mical para te fazer escapar pela janela?
Quem foi que colocou Jonatas na tua vida como amigo, sendo filho do teu inimigo para te livrar? Sabe o que Deus está dizendo? As nossas desculpas da desistência não são aceitáveis no céu. Os argumentos que nós estamos usando para desistir não são aceitos nos céus. Tem alguém dizendo assim: Senhor, eu vou desistir porque eu não aguento mais. E Deus está dizendo: você já resistiu, coisa pior. Tem gente dizendo: eu não vou orar por isso, porque eu não aguento mais. E Deus já disse: eu já vi você pagar preço maior por coisas bem menores. Então se levanta e corre, que ainda dá tempo. Deus olhando para Davi dizendo: você não serve para ser filisteu. Eu imagino Davi dizendo: nós vamos ter que lutar agora do lado dos filisteus. Mas eu não vou perder a oportunidade de matar os inimigos de Deus. Quantas vezes nós estamos igual Davi, fazendo a coisa certa no lugar errado, fazendo a coisa certa no tempo errado. A bispa citou aqui acerca do que está acontecendo nos nossos dias. A Bíblia se cumprindo rapidamente. E como nós estamos? Entre os filisteus, procurando um meio para destruir o nosso povo. Eu vou exemplificar para você entender. Nós estamos nos alinhando com o inimigo para destruir os nossos irmãos. Irmã, que palavra dura. Nós estamos nos alinhando com o inimigo do povo de Deus para destruir o povo de Deus. Um exército maligno da língua fraudulenta. Como é que Davi estava querendo lutar contra o povo de Deus com espada? Com espada. Como é que nós estamos lutando contra o povo de Deus hoje com a língua? Mas sabe o que o Senhor diz para a igreja hoje? É tempo de voltar para o exército que te pertence. Sai do pelotão da fofoca. Sai do pelotão da mentira. Sai da guarnição do engano. E começa a entrar para o exército que te pertence. Começa a entrar para o exército que te pertence. O medo nos faz ir a lugares em que não deveríamos estar. A insegurança. Coisa triste é um crente inseguro. E o que mais temos nos dias atuais são crentes inseguros. Inseguros acerca de quem são. Inseguros acerca de quem Deus é. Inseguros acerca da promessa que carrega. E a pergunta de Deus para nós hoje é: até quando? Até quando nós vamos ficar entre os filisteus, guerreando contra o povo de Deus? Ou melhor, tentando guerrear contra o povo de Deus? Porque quem tem um coração segundo o coração de Deus
Ele tenta sair da igreja, mas ele não consegue. Ele tenta parar de louvar, mas ele não consegue. Ele tenta parar de pregar, mas ele não consegue. Ele tenta mudar sua maneira de vestir, mas ele não consegue. Ele tenta mudar o seu jeito de falar, mas ele não consegue. Ele tenta andar pelo caminho que ele quer, mas ele não consegue. E quantos estão dispostos a voltar ao centro da vontade de Deus? Diferente de Saul, que pensava em fazer. Para que esperar Samuel, seu teu bom? Aonde que eu vou esperar Samuel para o sacrifício, se o exército e o povo está indo para longe de mim? Porque quem tem o coração de Saul se preocupa com pessoas. Quem tem o coração de Davi, segundo o coração de Deus, ele se preocupa com a vontade de Deus. Deus sempre será a sua prioridade. Deus sempre será o primeiro na sua vida. Deus, mas eu quero tanto isso, mas o Senhor quer isso para mim. Deus, mas eu quero tanto ir, mas o Senhor quer que eu vá. Deus, mas eu quero tanto falar, mas o Senhor quer que eu vá. Mas sabe qual é o problema? É que a maioria de nós estamos nos comportando como Saul. E Saul consegue desagradar a Deus mesmo, porque o seu coração está inclinado para as suas vontades. Só que tem quem tem o coração segundo o coração de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Quem tem o coração segundo o coração de Deus, ele tenta, mas ele não. Tem gente tentando entrar e pegar uma causa que não é dele, tentando guerrear contra o povo de Deus, tentando lutar com os filisteus, mas ele não consegue. E sabe o que o Senhor está dizendo? Você não consegue porque os filisteus, eles não te aceitam. Tem gente que até quer fazer parte, mas eles não lhe aceitam. Quem são esses hebreus? Quem são esses hebreus? Como que os nossos inimigos estão olhando para nós hoje? Como inimigos. Eu não quero que ele ande comigo porque ele não está compactuando o que eu compactuo. Como é que eles estão olhando para nós hoje? Ou estão olhando para nós como Atos olhava para Davi? É meu amigo, está disposto a me servir. Só que Atos estava focado em Davi, na sua vulnerabilidade. Atos estava focado em Davi, na sua insegurança, enquanto ele estava inseguro acerca de quem ele era em Deus. Mas a maioria sempre vai olhar para você e vai ver algo de Deus em você. Atos estava focado em quem Davi era no momento, mas os príncipes dos filisteus estavam focados em quem Davi sempre foi. Era eles dizendo lá: você está vendo Davi como um guerreiro vulnerável, mas ele não é tão vulnerável assim. Atos, você está vendo Davi como um homem inseguro, mas ele não é tão inseguro assim. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Os filisteus não te aceitam, porque o teu jeito é de hebreu, a tua fala é de hebreu, as tuas vestes é de hebreu, a tua fama é de alguém que tem as digitais de Deus. Sabe o que o Senhor diz hoje? Saul escolheu o fim dele com as suas atitudes, com o seu coração Aleluia, obstinado. Deus, glória. É forte. Mas o destino daqueles que vivem a minha dependência sou eu que faço. Tu és maravilhoso, Deus.
Irmã, mas o início da história é Davi indo para uma terra que Deus não queria. Mas o final da história é Davi se voltando para um lugar que ele nunca deveria ter saído. Você não entendeu? O início da história é Davi indo para um lugar que Deus não queria que ele fosse, fugindo da vontade de Deus sem consultar a Deus. Mas o final da história é Davi se voltando ao lugar que ele jamais deveria ter saído. Sabe o que Deus está dizendo? O início pouco importa se você souber a decisão que deve ser tomada no final. Aleluia, Deus. Deus está dizendo, não é o fim para aqueles que se voltarem a tempo. O problema é que na maioria das vezes poucos têm a humildade de Davi. Poucos na sua fraqueza se refugiam em Deus. Poucos na sua fraqueza se fortalecem em Deus. Você consegue ver a diferença entre o Davi do início do capítulo 27 e o Davi do final do capítulo 30? O Davi no capítulo 27 ele está dizendo que o melhor para mim é habitar em Cristo. Mas o Davi no capítulo 30 ele está dizendo, eu preciso consultar o Senhor. Aleluia, Deus. É forte, Deus. Olha aí. Maravilhoso, Deus. Nós pensamos que sabemos o melhor para nós, mas o melhor para nós, quem sabe, é Deus. Nós nos enganamos ao pensar que sabemos tomar a melhor escolha, mas a melhor escolha quem tem sempre é Deus. Mas eu acho que o melhor para mim é sair da igreja. Eu acho que o melhor para mim é desistir desse casamento, desse relacionamento. Eu acho que o melhor para mim é desistir desse ministério, desse chamado, porque eu vou antes de terminar a história, Deus aparece para dizer, eu sei o que é o melhor para você. Você pensa que sabe o que é melhor, mas eu sei o que é melhor para você. Você sabe como iniciou a tua história, sabe o que está acontecendo no decorrer dela, mas o capítulo final, quem escreve sou eu. Deus está dizendo para você hoje, toma o teu posto, assuma o controle da tua família, assuma o controle da tua casa, não deixa a tua casa sozinho para defender uma causa que não é tua. Hoje é um culto de família, eu encerro falando sobre família. Aleluia. Não tome uma causa que não lhe pertence, deixando a sua casa vulnerável. Às vezes nós olhamos para essa palavra e falamos, nossa, que dó de Davi. Chegou, estava tudo destruído. Se ele estivesse lá, defendendo o seu povo, o seu território, ele teria matado os amalequitas. Mas os amalequitas não teriam levado isso. Mas sabe por que o final da história de Davi foi um final feliz? O final desse enredo que nós lemos foi bem sucedido, porque Davi se voltou para Deus a tempo. Sabe por que tem casamento se acabando, família sendo destruída, ministério sendo arruinado? Porque não tem voltado a tempo. Se Davi demora mais um pouquinho, minha amiga, duas alternativas: ou morte, ou teriam sido vendidos para o Egito pelos amalequitas. Sabe o que Deus está dizendo? E aí? Vai ficar puxando o saco de filisteu enquanto a tua família está em vulnerabilidade? É de confronto mesmo. A Bíblia já falou aqui muito bem. O maná se come hoje.
se guardar para amanhã, cria bicho, estraga, fede. Mas se comer hoje, alimenta. Abandonou quem mandará sair. Se coloque sobre seus pés nessa noite. Tu és maravilhoso, Deus. Alabarás. Tu és poderoso, Espírito Santo. O Senhor, Ele nos chama hoje para uma posição. Nós aprendemos várias lições com essa palavra hoje. Tu és grande, Deus. Mas de tudo que eu falei aqui, se você não tiver conseguido armazenar tudo, grave isso. Jamais tome uma decisão sem antes consultar a Deus. Irmão, o medo foi tão grande que não deu tempo. Cuidado. A falta de tempo de consultar a Deus nos faz perder tempo em uma terra que não é nossa. É melhor consultar a Deus antes do que perder 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus, mentindo e enganando, lutando no lugar errado, por uma causa errada. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Amém? Aleluia! Não tome nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Misericórdia. Glória! Independente do teu estado atual, se é de medo, se é de segurança, consulta. Tu és maravilhoso, Deus. Segundo, não entre para guerrear contra o povo de Deus. Pare de tentar guerrear contra o povo de Deus. Não negue a tua essência, porque ela é do céu, não é dos filisteus. E terceiro, se volte enquanto há. A glória! Nós vamos louvar a poder no nome de Jesus, viu? E nessa noite o Senhor, Ele pede uma posição de todos nós. O Senhor hoje está nos encorajando a sair, a sair do lugar que nós estamos, que não nos cabe. Isso são situações, pessoas, atitudes, palavras. Quem me ouve diz amém? O Senhor, Ele vai quebrar cadeias aqui. Maravilhoso, Deus. Aleluia! Sabe o que o Senhor está dizendo essa noite? Hoje você vai voltar para a tua cidade e guardar o teu território. Ei, você que é profético, Satanás não vai levar a tua família, não vai levar a tua casa, não vai levar a tua alegria, não vai. Mas se levar, escuta isso aqui, se chegar a tirar do teu território, não se preocupe, porque Deus está dizendo: corre que dá tempo e recuperarás tudo. Essa palavra é para quem não quer perder mais tempo. Feche seus olhos nessa noite. Senhor, nós entendemos, Pai, que o Senhor nos chamou para guerrear por uma causa que não é nossa, mas do reino. E qualquer combate que tentarmos entrar, que não seja relacionado ao céu, o Senhor mesmo nos tirará do meio deles. Porque nós não estamos aqui para lutar contra o povo de Deus, nós estamos aqui para lutar a favor de tudo aquilo que é de acordo com a tua vontade. E aquele que foi convocado para a guerra, aquele que foi escolhido para a peleja, para a batalha, ele não se embaraça com negócios dessa terra, a fim de agradar aquele que o alistou, que o convocou, que o chamou. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu te chamei para guerrear. Começa a sair do exército dos filisteus e entra para o exército do povo de Deus. Eu quero que você comece a dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu vou voltar enquanto há tempo. Consultar o Senhor.
que não me pertence, dessa situação que o Senhor não quer para a minha vida. O Senhor está dizendo: ei, eu te chamei como guerreiro, como soldado, mas para lutar comigo. Não é contra mim, não é contra os meus princípios, não é contra a minha palavra, não é contra a minha vontade, é a favor de tudo aquilo que eu aprovo. Mais grande Deus. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. A cadeia será, a cadeia será.
espírito de divisão do inferno agora. Deus está dizendo que já tem Davi voltando. Deus está mandando falar isso aqui, eu vou falar. Lutar contra o povo de Deus, fazer o papel de Davi, se prontificar para a guerra dos filisteus e lutar contra o próprio Senhor, contra o próprio povo de Deus. Talvez você ache assim, algo que eu jamais fiz, nunca fiz isso. Sabe o que Deus está dizendo? Todo intento do teu coração contra a igreja é uma revolta contra o exército de Deus. Toda palavra que é dita não vai dar certo, não vai prosperar. Deus não está nesse negócio, Deus estando e Deus assinando. Isso aqui é profundo, é o próprio Deus que está dando ordem para falar. Davi não prospera entre os filisteus, porque o lugar de Davi é em Israel, lutando a favor do povo de Deus. E Deus está dizendo hoje: escolhe em qual exército quer lutar. Mas uma coisa é certa: aquilo que Deus já decretou para o seu povo jamais será revogado. Pode fazer oração contrária, lançar palavra de maldição, pode ser feito até trabalho de feitiçaria, macumbaria, magia negra, pode fazer o que for, uma coisa é certa: contra Israel não vale encantamento. Sabe, meu gente, tem um chão dobrada sobre a vida daqueles que querem. Para Saul soberbo não tem final feliz, mas para Davi contrito, arrependido,